Às vezes a pessoa quer ter um animal ilegal e tem uma cobra peçonhenta em casa. Isso aí pode trazer uns riscos grandes para a saúde da pessoa, né? Ou seja, Claro que sim, cara, porque muitas vezes quem curte répteis, na sua maioria, são uma molecada mais jovem, assim. E às vezes por inconsequência e por uma loucura qualquer ou por uma paixão, acha uma cascavel numa fazenda, leva para casa, põe num terrário, né? E muitas vezes esses animais, às vezes, eles não demonstram que eles são... Mas eles são reativos, então muitas vezes o cara, minha cascavel já é mansa, eu troco a vasilha de água sem ter que tirá-la do terrário. E um dia acontece uma picada, né? Aí a pessoa, você não vê há uns anos atrás, um rapaz em Brasília que tinha najas e tal, né? o cara foi E não picado. tem nem soro, né, para isso. E ele não tinha soro, ele tinha naja e ainda fazia aquela manipulação com a mão, né, que eles chamam de free handling, que é mexer com a mão sem ganchos ou sem aparelhos assim. Ele foi picado. Por sorte, o Butantan trabalhava com aquela espécie de naja e tinha uma partida de soro. O moleque foi atendido com esse soro do Butantan. Como era uma família de grana, depois comprou soro gringo para repor esse soro que o Butantan perdeu. Sim. Mas o menino não morreu por isso. Se fosse um pobre qualquer aí que tivesse essa naja clandestina... E mais, Hélio, a gente sabe que no mercado negro existe gente reproduzindo naja aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e vendendo filhote naja a R$400. Puxa. Então, qualquer moleque maluco desse pode comprar e morrer, porque não vai ter soro, né? Porque essas pessoas que têm esses bichos gringos, peçonhentos, não têm o soro, né? Então, confio na sua habilidade de tentar manusear, mas sempre com risco. Cara, sempre vai ter o risco, né? Risco, né? Sempre vai ter risco, né? Então, assim, fora os animais legais, assim, animal silvestre que você pode ter, tem uma gama enorme de aves, né? Mas falando ainda de serpentes, Sérgio, quais que a gente pode ter em casa aqui no Brasil? Hoje tem uma infinidade de espécies, de cobras inofensivas. Algumas, por exemplo... Você pode ter cobras brasileiras, você tem as jiboias, você tem as salamantas ou rainbow boas, as boas arco-íris do gênero Epicrates, que são bem menores que as jiboias, né? Tem até uma espécie de sucuri legalizada, que é a sucuri amarela, é o Nextnoteus, que fica um pouco menor que a outra sucuri gigante, mas mesmo assim é um bicho que passa de 3,5 metros. Você tem uma série de boídeos africanos, que eles chamam de sandboa, são umas jiboinhas que vivem embaixo da areia, que são bichos também legalizados. E existe uma série de cobras norte-americanas, como as king snakes, como as milk snakes, né? E como uma série delas são cobras de pequeno porte, geralmente tem 1000 mutações de cores diferentes, né? Não são peçonhentas. Não são peçonhentas. Tem uma espécie de piton também, a piton ball, que é uma piton pequena, né? Que o nome científico é piton regius. Tem milhões de mutações com todas as cores que você pode imaginar, também estão sendo vendidas no Brasil legalmente, né? As grandes pitons gigantes foram proibidas, não são permitidas. Esses animais com mais de 4, 5 metros, porque tem capacidade até de matar uma pessoa. Não tem peçonha, mas pode... Mas podem matar uma pessoa, né? Então, esses animais são proibidos. Agora, essas cobras africanas, asiáticas, não peçonhentas de tamanho pequeno, estão sendo permitidas. São poucos os criadores que têm, mas você encontra no mercado, né? Certo. Agora, por exemplo, olha que loucura, é o valor desses bichos. Existe uma piton australiana que ela é toda listrada de laranja com amarelo e a cabeça totalmente negra. Chama piton de cabeça preta, o nome científico é Aspidites melanocéfala. Um bicho desse nascido no Brasil, como só tem 2 criadores, custa R$35 mil, um bebezinho, cara. Bebezinho, né? Eu vi uma na casa do Richard, né? O Richard pode, né? Sim, né? sim. Então existem animais a preços altíssimos, como uma cobra papagaio, que é uma jiboia verde brasileira, também nessa faixa de R$30 mil um filhote. Então, existem animais para preço para todo mundo. Desde bichos de R$2.500 até bichos de quase R$100 mil, assim, dependendo da espécie, né? E o manejo desses bichos, Sérgio? O que eles comem? Como que você tem que cuidar? Temperatura, tem que ter um espaço adequado? Então, não pode deixar solto em casa, né? Os répteis são animais, como a gente chama, de ectotérmicos, né? Eles dependem da temperatura externa para se aquecer e para entrar em atividade. Se for tudo gelado, eles morrem, não entram em atividade, não comem, enfim. Então você tem que ter sempre um terrário que reproduza a temperatura ideal e a umidade ideal do ambiente onde esse bicho vive naturalmente em liberdade. Então, geralmente são terrários com lâmpadas especiais que aquecem, que tem a radiação solar, pedras e placas aquecidas que favorecem que o animal, depois que comeu e está com a barriga cheia, se encoste naquele local de temperatura mais alta para desenvolver uma boa digestão. Então, assim, para você ter um réptil em casa, você tem que ter um terrário totalmente equipado.
Não seria diferente como um aquário marinho, por exemplo, que tem que ter vários equipamentos para funcionar, para que os corais vivam, iluminação artificial, especial, uma boa filtragem, um aparelho que refrigera a água, porque os corais e os peixes marinhos não gostam de água quente, como os peixes tropicais de água doce. Então, um terrário para uma serpente tem que ter toda uma estrutura elétrica, digamos assim, com lâmpadas especiais, com sistema de aquecimento e tal, né? Dependendo da espécie. E fora isso, esses animais, todas as cobras são predadoras, né? Comem animais. Certo. E a gente evita dar alimento vivo, porque existia uma lenda até um tempo atrás que, não, cobra só come presa em movimento. O que não é verdade. Essas serpentes, nascidas gerações e gerações em cativeiro, já se adaptam a comer presas abatidas. E existem vários biotéris hoje que vendem os animais já abatidos, congelados. Você compra uns pacotes, assim como a gente compra, sei lá, frango no mercado. E compra Aí você compra, deixa no freezer. Num dia anterior à noite, você tira os animais para descongelar naturalmente. Aí muitas cobras são mais resistentes a comer. Você esquenta com um secador de cabelo aquele ratinho que ficou a noite inteira, porque tem uma certa temperatura, vai com uma pinça, oferece, a cobra come. Então elas não precisam de dar bichos vivos hoje, mas são predadoras, né? Lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, os caras desenvolveram tipo umas linguiças com cheiro extremamente atraente, com todos os nutrientes dessa linguiça, e as cobras têm se adaptado a comer isso também. Porque tem gente que ainda tem trauma de usar o ratinho morto, que aquilo incomoda algumas pessoas. Mas apesar da linguiça ter sido feita de um animal. De rato, de pintinho, dessas coisas. Mas coloca lá, né, uma coisa que não impressiona. Então, aqui no Brasil nós ainda não vendemos esse tipo de alimento, mas lá fora é bem comum, né? Como para lagartos tem alimento enlatado, enfim, né?